Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu estava com uma saudade daqui, né? Episódio passado não estive, mas estou de volta e é um prazer enorme estar aqui. E hoje estamos com uma convidada sensacional que já ele vai apresentar para gente. Fala pessoal, sejam bem-vindos. Com licença para entrar aí na casinha de vocês. Quem está nos ouvindo aí pelo Spotify, no trânsito, indo para o trabalho, sejam muito bem-vindos novamente. E hoje, galera, o papo aqui ele é muito especial, é de coração, estou lisonjeado. É um dos mais importantes que a gente vai apresentar aqui. Estamos aqui com a doutora Eliane. Muito obrigado, doutor. Eu sei que é uma correria, a doutora estava viajando, pode ser no próximo, não pode, fez um baita esforço para estar aqui com a gente hoje. Seja Muito muito obrigado. bem-vinda. Para mim é uma honra, né? Eu que agradeço a confiança de vocês me darem espaço de vocês e que eu tenha voz para falar, né? Tudo isso que eu preciso falar para ajudar pessoas. Então, assim, eu falei há pouco, quando a gente se encontrou, Deus une pessoas e Deus promove encontros. Então, quero agradecer primeiro a Deus, né, que me permitiu estar aqui, e depois a vocês que confiam no meu trabalho, na minha história, na minha trajetória. Muito obrigada. Nós que Amém. É a gente agradecemos. que agradece de coração, né? Com Vou certeza. fazer só nosso breve merchan, que é o que mantém aqui. Pessoal, se você tem voz para ajudar outra pessoa, tem um testemunho aí, quer contar aqui na mesa com a gente, entra no nosso direct, tá? O nosso lema aqui são ajudar pessoas, né, doutora? Com certeza. Às vezes a sua história, a sua palavra, os seus ensinamentos pode ajudar muita gente do que nos assistem e do que nos ouve, tá? E antes disso, doutora, preciso tomar muito café, preciso fazer uma limpeza nos dentes. Eu vou aonde, doutora? Lá no consultório, com certeza, né? Gente, tanto limpeza, como parte clínica, como parte facial, como parte pediatria, tudo em um só lugar você encontra lá no consultório. Se você ainda não acompanha, entra lá, @doutora.alinebonfim e acompanhe. E também vão lá nos fazer uma visita e tomar um cafezinho comigo, que pode, tá? Amém. E se você precisar ir no seu condomínio, trocar a segurança, ou é um condomínio novo, quer colocar o pessoal da limpeza, eu indico a Visivo, tá? Parceira nossa aí, tá começando com a gente aí. Também são... Pessoal, a gente não cobra nada, tá? Não tô fazendo merchan que eu tô ganhando dinheiro, não. Isso aqui é de coração. São pessoas que a gente conhece, trabalham, né, muito correto, muito direitinho. Então, a gente tenta ajudar as pessoas de qualquer maneira, dando voz e fazendo a propaganda. E a Visivo tá com a gente aqui fora fazendo a segurança. Temos um evento aí também, né? Sim, Eles vão especial de fazer uma Natal. segurança com a gente. Pessoal da limpeza, muito obrigado, Visivo, tá? Muito obrigado mesmo. Então vamos? Vamos lá. Doutora, suas mãos. Então, hoje vocês me chamaram aqui, uma data muito importante. A gente está vivendo um período muito importante, porque setembro foi. Agora, graças a Deus, a conscientização de muitas situações, ela está sendo mais promovida, está tendo voz, que antes era tudo muito, um sofrimento muito silencioso, muito oculto. Então, hoje, é importante para mim falar sobre o Setembro Amarelo. E eu acredito que talvez vocês não saibam, como muita gente não sabe, a gente vê os meses mudar de cor, né? Mas muitas vezes não sabe o que significa. E graças a Deus que o governo federal implantou isso de que a cada mês se fale sobre um tema relevante para a sociedade. Uhum. Então a gente está no Setembro Amarelo e o Setembro Amarelo ele é um marco de avanço, de que a gente possa falar sobre saúde mental, porque nós fomos criados num mundo que não existe mais. Os nossos pais falavam para nós: engole o choro, seja forte, vai, engole o que você está sofrendo e vamos adiante. A nossa geração passou por isso, só que nós tínhamos algo muito mais grandioso para ser construído, algo muito maior. E hoje a gente estamos errando muitas vezes, porque a gente está tentando dar para os nossos filhos o que a gente não teve, e a gente está esquecendo de dar o que a gente teve, Boa. que foi Uhum. tempo de qualidade com os nossos pais, aprender ali caminhando lado a lado, porque a conta não fecha. Ou você trabalha e dá
condições materiais ou você dá tempo. A conta não fecha, não dá para dar os dois. Seria muito conforto e pouco amor. Exatamente. Então a gente dá muitas coisas materialmente falando e esqueceu de dar o que a gente recebeu. Eu, por exemplo, com 5 anos, percebi que eu não tinha dado café da manhã para o meu filho. Ele já tinha 5 anos, era a escola que dava. Então, isso também vem com esse olhar de conscientização. Onde a gente está levando essas crianças? É diferente do caminho que a gente trilhou. Eu tenho certeza que você tem lembrança da sua mãe cuidando de você, né? Uhum. Você tem lembrança da sua mãe na refeição. E às vezes a gente não consegue repetir isso que as nossas mães Uhum. nos deram. E a causa? E o que que ocorre com essa ausência? O adoecimento mental. Então, a gente está vivendo uma geração que nós estamos tentando educar como nós fomos educados, mas o mundo que a gente foi educado não existe mais. Hoje, as crianças, muito cedo, elas sabem o que é rede social, o que é o poder da comunicação, o que é o poder da internet, e na nossa época, não. Na nossa época, era muito o contato pessoa a pessoa, o contato humanizado. Então, é necessário falar sobre essas mudanças para a gente entender também as diferenças das gerações e o que pode ocasionar fragilidades. Uhum. Então, pessoas frágeis, pessoas traumatizadas, pessoas adoecidas, pessoas isoladas, é nisso que se divulga o Setembro Amarelo, para que a gente tenha a visão de como ajudar pessoas, né? Então, assim, eu sou psicóloga, eu sou neuropsicóloga, então hoje a gente tem muitos instrumentos na psicologia que pode detectar depressão, ansiedade. São instrumentos que você coloca numa plataforma digital e ele fala sobre você, sobre sua personalidade. Então é muito rico. Mas por que que a psicologia ela é tão excluída? Uhum. Porque a psicologia tem 60 anos. A medicina tem 2.000 anos. E não era para ser mais valorizado, doutora? Muito mais valorizado, porque muitas vezes você vê pessoas com fraturas emocionais, eu uso muito esse termo, a vida inteira, e não procuram um psicólogo porque acha que é coisa para louco, acha que é para quem tem problema. E eu sempre falo que quem procura o psicólogo não é quem tem problema, porque problema todo mundo tem. Quem Yes. procura um psicólogo é aquela pessoa que quer resolver esses problemas, se conhecer, se desenvolver. Eu tenho certeza, Aline, que você, como profissional de saúde, você nunca viu ninguém andar com uma fratura a vida inteira exposta. Uma fratura numa perna, num Sim. braço. A gente não vê um osso na rua, mas a gente vê pessoas fraturadas emocionalmente, às vezes, a vida inteira. Com certeza. Então, o que o Setembro Amarelo traz é justamente essa conscientização. Onde eu vou procurar ajuda? Então, assim, amigos ajudam, a família é necessária, a rede de apoio é necessária, mas quem cuida de emoções, quem cuida de sofrimento psicológico, quem cuida de fragilidade emocional é o psicólogo. Doutora, mas às vezes dá medo pedir ajuda para a família ou para o amigo, com medo de piorar, né? Então, esse é um risco que a gente corre. A família tem que trabalhar junto, mas tem que trabalhar junto de um direcionamento. Então, muitas vezes, no meu consultório, chega um adolescente e eu falo: olha, esse trabalho aqui é familiar, vamos trazer sua família. Porque é isso mesmo que acontece. Quem faz terapia, geralmente é para conviver com quem não faz terapia. Olha, eu não Isso que sabia. você está dizendo. Ela faz, eu não faço, tô lá para conviver comigo. Você lembra uma época que nós Lembro, tivemos? Eu falei, amor, eu vou fazer terapia, o que você não quer fazer, mas o certo seria nós dois fazermos, né? Eu fui o bobão que tinha um E ele preconceito, tinha mas mudei bastante, muito mas agora. mudou, graças É. a Deus. Sim. E veja, é isso mesmo. A gente faz terapia, muitas vezes, para conviver com quem não faz terapia. Para E conseguir lidar com as exatamente. situações. Então, você trazer uma família para uma reunião familiar é algo muito sublime, porque geralmente eles saem dali reflexivos. Tem uma pessoa de fora que está trazendo luz a um problema que ninguém está vendo. Então, essa é a beleza da psicologia, né? Porque a pessoa não julga, ela não critica, ela não tem preconceito e ela vai tentar trazer todo mundo para um nível de crescimento pessoal, emocional. E eu, geralmente, quando atendo famílias, eu sento todo mundo do mesmo lado. E eu faço essa analogia, eu falo, vocês estão do mesmo lado.
E por que que na vida cotidiana vocês estão em lados diferentes? Sim. Né? Então, o Setembro Amarelo, ele veio justamente para trazer essa divulgação. Procure ajuda, saiba onde procurar ajuda. Que esse é outro grande dilema. Como você mesmo falou, às vezes conversa com a mãe, conversa com o irmão, conversa com o pai, conversa com o vizinho, mas não conversa com quem deveria conversar, que é o psicólogo, né? E o Setembro Amarelo, ele começou de uma maneira trágica. Tinha um jovem nos Estados Unidos em 1994, chamado Mike M., e ele gostava de carros antigos. Uhum. E ele tinha um carro antigo amarelo que ele cuidava muito bem. E aos 17 anos, ele teve um processo depressivo e se matou. Então, em 1994, os amigos foram ao velório dele e levaram cartões amarelos, fitas amarelas e distribuíram para as pessoas que estavam lá e disseram: se você precisar de ajuda, fale. Se você precisar de ajuda, conte comigo. Então, cada vez que tem o mês do Setembro Amarelo e que a gente refaz isso, a gente continua distribuindo cartões e dizendo: você precisa de ajuda? Fale comigo. Você precisa de ajuda? Vamos conversar. Então, o Setembro Amarelo, ele tem essa voz de dizer assim: peça ajuda. Que legal. Sim, Cara, eu não muito legal. Eu imaginava. não sabia também o significado em si. Então, esse jovem, ele tinha um Mustang e ele amava esse Mustang amarelo. E quando ele morreu, todos os amigos disseram: nossa, mas a gente nem percebeu que ele estava mal. Então, Sempre assim, né? é o que acontece no nosso cotidiano. Então, essa ação desencadeou essa campanha de conscientização da saúde mental. Porque hoje a gente vive muito permeado com estigmas, com preconceito. A gente ouve até mesmo na área da saúde. Ontem eu estava numa palestra e foi muito interessante, um jovem me perguntou: mas eu tive síndrome do pânico e eu fui no pronto-socorro muitas vezes e os profissionais de lá me ignoravam. E isso me dói a alma, porque se você é um profissional de saúde, você tem a obrigação, a ética de saber acolher um sofrimento emocional. E realmente isso acontece. Por quê? Como eu disse, a psicologia é nova, e é nova até mesmo para a medicina. Então a gente vai dizendo assim: ah, não é nada grave, mas para aquela pessoa é muito grave. Então, quando você passa numa classificação de risco, que você está numa síndrome do pânico, com uma crise, um ataque, você acha que vai morrer. Você tem certeza que você não vai conseguir mais respirar. Mas aí você vai lá, faz toda a triagem e a pessoa fala assim: não é nada grave, pode esperar. E às vezes não pode esperar. A pessoa está desesperada. Sim. Então, assim, olha, é preciso conscientização de todos os lados, inclusive de pessoas que trabalham com a saúde e com a saúde pública, sim, porque saúde mental é algo sério. E a gente precisa saber acolher, né? Essa questão da depressão, às vezes tem pessoas que estão do nosso lado, no nosso meio familiar, a gente nem imagina que está passando por dentro dessa pessoa essas coisas, e quando a gente descobre, já é um pouquinho tarde, ou já está um pouco avançado, né? Ou é naquele grande susto. Exatamente. Então, acho que o acolhimento, fazer com que essas pessoas que estão passando por momentos difíceis comecem a se abrir, né? Seja para o profissional, que é o principal, mas até mesmo para os familiares, porque muitas pessoas a gente acha que tá bem, tá super bem, mas no Uhum. fundo da alma não tá bem. Sim. Então, e aí, veja, hoje a gente tem essa campanha, mas a gente ainda tem preconceito, a gente ainda tem estigma. Tem pessoas que falam: ah, quem vai se matar não avisa. Avisa. Sabe? A pessoa que está pensando em morrer para aliviar o sofrimento, ela, ela avisa, ela pede ajuda. Ela fala: olha, eu não queria acordar, eu não tenho vontade de viver. Ela vai falando, ela vai falando. Então, assim, o principal combate aqui é o preconceito, é os estigmas, de que ouça o que aquela pessoa está te dizendo. Porque eu já ouvi tantas coisas. O que que antigamente se falava? Ah, você está precisando fazer uma faxina, vai lavar roupa. E quando na realidade a pessoa está pedindo socorro. A Uhum. pessoa não quer morrer, ela quer matar a dor que ela sente. E assim, é tão interessante quando você começa a ter tempo para as pessoas, porque muitas vezes a gente fala: oi, tudo bem com você? Mas a gente não espera a resposta. Porque se a pessoa disser: não, eu não estou bem, você está preparado?
Nós não Hum. estamos preparados. Então, às vezes, a gente não sabe o que fazer. Mas se a gente disser assim, olha, eu não sei o que te dizer, mas eu quero que você conta comigo, eu estou do seu lado. Você pode salvar aquela vida. E Adam, os números são alarmantes. Quando uma pessoa consegue se matar, cometer o suicídio, ela já tentou 8 vezes antes. E nessas 8 vezes, nós, como raça humana, estávamos onde? Cadê a família que em 8 vezes Não anteriores percebeu, não né? percebeu? Mas não percebeu justamente por causa desse estigma de que quem quer se matar não Não avisa. percebeu ou não quis perceber? Exatamente. Às vezes não percebeu. Então, assim, a cada 40 segundos no mundo, uma pessoa tira a vida. De formas mais diferentes. Mas aquela pessoa não quer morrer. Ela não aguenta viver com a dor. E aí, a única solução que ela vê naquele momento de impulso, quando ela não tem ninguém para procurar ajuda, é se matar. Eu disse isso porque muitas pessoas fazem escondido, então você não percebeu. Agora tem outras que pedem ajuda Ah, sim. e as pessoas não Não quis levam a perceber. sério, sim, com Então tem os dois certeza. fatores, né, doutora? Sim, os jovens de 15 a 29 anos são os que mais sofrem. Geralmente, eu tenho no meu consultório, isso serve para qualquer instituição. Qualquer instituição hoje deveria falar sobre saúde mental. Qualquer instituição hoje devia ter uma rede de apoio que pudesse. E eu falo sobre empresas mesmo, organização. Tem que ter aquele lugar de escuta, aquele lugar de fala, que a pessoa possa contar, porque hoje no trabalho a gente passa um terço da nossa vida. Nós Uhum. passamos um terço da nossa vida dormindo, um terço da nossa vida trabalhando e um terço da nossa vida em família. Então, é muito importante. Gente, estamos falando de um terço da nossa vida. E será que esse funcionário, esse colaborador, ele não seria muito mais produtivo, muito mais motivado se ele tivesse um olhar de escuta? Eu Muito. não tenho Sim. dúvidas. Então, quando a gente pensa em olhar para o outro e se dedicar a ter a responsabilidade social, porque isso é saúde social. Quando eu estou em relação, eu tenho algumas regras, alguns deveres, né? Como a gente tem um dever no trânsito de não atravessar o farol, socialmente a gente também tem, né? Então, Uhum. as nossas palavras, o impacto das nossas palavras na vida da outra pessoa, né? E eu adotei uma técnica no meu consultório. Quando eu atendo um paciente que ele tem qualquer resquício de depressão, ou que ele pensa em sumir, ou que ele pensa em morrer, eu assino com ele um contrato de vida. A gente Legal. simbolicamente assina aquele contrato e nesse contrato está escrito que no momento de desespero, antes dele fazer qualquer coisa, ele vai procurar ajuda, inclusive a minha. Legal, né? Muito legal. Então, o que que eu estou querendo dizer? Que cada pessoa seja o contrato de vida de alguém. Uhum. Porque você não pode passar nessa vida sem ter um legado, sem ter alguém que tenha você como referência de um contrato. Uhum. Então, veja, vocês dois têm um contrato, mas muito mais do que o contrato físico, vocês têm um contrato emocional, Uhum. de cuidarem um do outro, de estarem dispostos um ao outro. Então, assim, não só a pessoa que está doente, mas ela deve também procurar alguém de confiança, que ela possa contar. Porque no momento de desespero, essa pessoa estará ali para segurar a mão dela, né? Então, são coisas que acontecem na vida cotidiana, mas que a gente fala. Não é para chegar outubro e não se falar mais sobre saúde mental. É, isso Sim, que é complicado, né? com Saúde certeza. mental é todo dia. Você prevenir o suicídio é todo dia, porque isso revela o sofrimento de uma pessoa. O dom da vida é algo magnífico, mas quando você desiste de viver porque a vida é muito pesada, alguma coisa aconteceu. Doutora, no nosso governo, eles têm algum telefone de socorro, Muito alguma legal coisa? isso que você me perguntou. Olha que legal, que pouca gente sabe. A tentativa de suicídio, depois da pandemia, transformou-se numa emergência médica, como um infarto, como uma lesão, um acidente. É considerado uma emergência médica. O indivíduo chega no pronto-socorro, se ele passou por uma tentativa de suicídio, ele não pode ser liberado sem passar pelo psiquiatra, sem ser resguardado a vida Isso é dele. bom. Isso é muito bom. Uhum. Só que a gente precisa conscientizar esses profissionais que estão na linha de frente do pronto-socorro de cumprir isso. Porque muitas vezes Tem eles falha. liberam o paciente
E o paciente, nessa próxima tentativa, Desiste. ele consegue se matar. Sim. Então, olha como nós estamos sendo omissos. Eu também me coloco nisso. Porque são 8 tentativas anteriores. Gente, 8. É muito, cara. É muita coisa, é muito tempo de sofrimento. Até que ele vai tentando com mais experiência e ele Sim. consegue. Então, assim, ó, hoje, um serviço voluntário que é muito eficaz é o CVC. É muito lindo o trabalho do CVC. CVC, do CVV. Desculpa, CVV. CVV. Tem um número de telefone, 188, e eles têm um treinamento maravilhoso com profissionais de psicologia, e eles estão ali prontos para ouvir e intervir. Se aquela pessoa quiser ficar falando meia hora, 1 hora, 6 horas, eles são treinados para ficar ouvindo. Pessoal, esse telefone é tão importante quanto o da polícia, o do bombeiro e o do SAMU. Você tem que ter na sua agenda aí. Repete, por favor, doutora. O CVV, Centro de Valorização da Vida, é o 188. É um serviço voluntário, tem uma iniciativa governamental, eles têm um apoio, mas é 100% de voluntários, pessoas treinadas para, no momento de desespero, ter um contrato de vida com você. 24 horas. 24 horas. Maravilhoso. Nossa, que legal. É muito legal e pouco divulgado. Eu nunca tinha Eu ouvido não falar, desculpa, conhecia. nunca tinha ouvido falar. Hum. Hoje, minha ignorância, eu nunca ouvi falar mesmo. Uhum. Nunca vi propaganda. Muito pouco divulgado, né? E a gente não pode divulgar essas coisas só no setembro, gente. A gente tem que divulgar todos os dias, né? E aí, olha que lindo que você falou. Você falou algo. É um telefone tão importante quanto o da polícia. Sim. E você, como ser humano, você precisa também ter alguém na sua rede de apoio que seja seu SOS, que seja seu 190. No momento eu não estou bem, você saber para quem ligar, porque se Uhum. você, como ser humano, você não construiu uma rede de apoio em que você possa ligar e ter um 190 na sua rede de apoio, você está Uhum. falhando. Quem é seu 190? Sou eu, espero. Tem minha Você- mãe. Então é muito lindo isso, você ter alguém que é o seu 190. Quando você vai preencher uma ficha num hospital, em caso de emergência, contactar. Eu coloco ele. Entendeu? E você, Ada? Vice-versa. Minha esposa. Exatamente. Então a gente precisa, como seres humanos, ter essa pessoa que você considera um refúgio, um socorro, um SOS. Porque se durante sua trajetória você não conseguiu isso, você está falhando também. Doutora, nós tivemos um caso aqui, acho que a senhora vai ajudar muito. Fazendo um corte aqui. Foi uma mãe solteira que estava passando por esse problema. E ela, em São Paulo, sozinha, né? Não tinha para quem correr. Será que esse telefone já seria uma boa ajuda para ela? Porque é uma situação difícil, né? Não tem quem confiar, trabalhava de faxina e tá passando maus bocados Sim. ainda. Esse telefone é um telefone que ela tem que ter na cabeceira da cama, no momento de desespero. Mas antes desse telefone, ela precisa construir uma rede de apoio. Por exemplo, ela já detectou que não está bem. Uhum. Então, esse é outro dilema. Onde procurar ajuda? Como procurar ajuda e de quem procurar Ela ajuda? tem vergonha de demonstrar, né, para as crianças, né? Então, e aí às vezes sofre tanto, não consegue ser 100% aquilo que ela poderia ser, porque ela está adoecida, fragilizada, abandonada, ferida, né? Então, quando a gente pensa em saúde mental, a gente pensa no estado de saúde e a gente pensa no estado de adoecimento. Às vezes a pessoa não vive uma vida plena, nunca vai chegar aqui, porque não procura ajuda. Então, assim, também não adianta você ter pequenas melhoras, mas nunca atingir a plenitude. Ah, não pode ter oscilações, cara. Tem que ter um equilíbrio, né? É porque às vezes eu vivo só pela metade. E como seria eu saudável? Como Uhum. seria eu com a vida plena? Só Como se- sobrevive, não vive, né? E o Exatamente. caso dela, ela tentou ir tirando os remédios por conta própria aos poucos. Mas não adianta. Na Lascou, verdade, meu. piorou, né? Porque Piorou, como cara. ela não seguiu o tratamento, não Essa teve é aquela outra. questão de desmame, não É. teve a indicação para tirar os remédios, né? Então, quando veio 1000 vezes mais, né? Sim. Então, na realidade, o que que essa pessoa precisa? Ela precisa aderir ao tratamento. Fazer um tratamento de verdade, coerente, constante, com profissionais que acolham, tenham responsabilidade na cura dela, para que ela tenha uma vida plena. Porque ela está
como a Aline falou, Oscilando. só sobrevivendo, Só sobrevivendo, sobrevivendo. né? E em relação à saúde, vamos lá. Quando a gente pensa em saúde, a gente pensa em alguns pilares. Saúde, para a Organização Mundial de Saúde, a Aline estudou isso na faculdade, é o completo bem-estar. Olha que utopia! Completo bem-estar físico, social, mental, emocional. E nos últimos anos, principalmente após a pandemia, a Organização Mundial de Saúde enfatiza o espiritual. Então, nós temos 4 pilares: Uhum. saúde social, saúde mental, emocional, saúde física e saúde espiritual. Sabe quais são os pacientes que mais têm dificuldade em melhorarem? Os que não acreditam em nada. Aquela pessoa que diz: eu não acredito em nada, eu não acredito em Deus, eu não acredito em ninguém, eles são os pacientes de mais difícil manejo. Uhum. Até no Alcoólicos Anônimos, quando você vai aderir aos passos e vai entrar no programa, eles perguntam: você acredita em alguma coisa? Porque se você não acreditar, você não vai conseguir sair dessa situação. Porque é preciso eu acreditar que algo maior me protege, me ampara, porque senão fica muito peso sobre mim, Uhum. é muito desamparo Sim. eu acreditar que eu sou responsável por tudo, que ninguém me acolhe. Então, ter fé é algo que também promove cura. Tem estudos enormes sobre isso na medicina, que inclusive pessoas que adoecem e pessoas que se respondem muito bem ao tratamento porque têm fé, e pessoas que não respondem porque não têm fé. Então, olha, os estudos hoje, eles alargaram as fronteiras a respeito da espiritualidade. E uma pessoa sem espiritualidade, ela dificilmente consegue sair de um estado de doença. Os estudos são tão profundos que falam, inclusive, sobre o poder da intercessão. Que quando a gente sabe que alguém ora pela gente, a nossa imunidade sobe. Sim. Maravilhoso. Então, isso não sou Eu eu acho que que estou cria aquela falando. esperança, né? Porque se você tem fé, você vai ter uma positividade. Pode ser lá no fundinho, mas você tem uma esperança de que as coisas podem melhorar, né? Que Deus vai abençoar. Agora, se você não tem fé, o que que sobra? Exatamente. Então, assim, veja como isso é físico. Se Uhum. você acredita que alguém está intercedendo por você, você começa a ter um feedback positivo das suas defesas e começa a produzir mais hormônios que vão em encontro ao seu problema de Vai te dando saúde. encorajamento, eu acredito também, né? Sim, Eu tive um problema de gestação agora recentemente e eu acabei postando no meu Instagram, porque eu ia deixar sem falar pra ninguém, mas o que que eu pensei? Deus me tocou um tempo, tava tomando banho, e Deus me tocou pra eu postar aquilo, pra eu falar o meu momento, porque pode ser o momento de outras pessoas que estavam vivendo aquilo também. E ao mesmo tempo que eu postei, por ser algo que pode ser que outra pessoa está passando e que nós vamos vencer juntos, todo aquele apoio que eu tive, muitas orações, gente até que não são cristãs, mas que falaram assim: ó, vou estar intercedendo por você, vou estar rezando por você, vou estar fazendo isso, fazendo aquilo por você, né, pelo seu bebê, e você vai vencer. Isso dá uma força. Se deu uma força para mim nessa gestação, imagina quando é com problema mental, problema de, sim. né, de De depressão. depressão. Sim, com certeza. Então, olha como isso é grandioso. Uhum. E muitas vezes isso não é falado. A gente, quando está frágil, a gente não sabe procurar ajuda. Mas veja, a fé dela direcionou para que ela comentasse e ela recebeu uma rede de apoio que ela nem esperava. Sim, eu estava me fechando, eu Sim, estava excluída, assim, do mundo, sabe? porque isso é outro agravante. A Uhum. fragilidade, muito tempo foi colocada em nós como vergonha. E hoje a gente tenta passar uma imagem de que nós somos super-heróis, de que a gente não falha, de que a gente não sofre, para ser admirado. Mas E eu essa não acho é a que esse ponto essência. é até um agravante as redes sociais, porque as redes sociais mostra tudo que é belo, tudo que é perfeito, tudo que é maravilhoso, mas não mostra os bastidores, não mostra Uhum. a vida real. E aí quem está passando por momentos difíceis acha que só ela vive aquele momento difícil, porque tudo é muito perfeito, né? Exatamente. Nas redes Isso é uma das sociais. coisas que levam o jovem ao adoecimento. Uhum. Então, uma coisa que é importante falar aqui: não falar sobre o problema agrava o problema.
Uhum. Tem pessoas que falam, não vamos nem falar sobre isso para não trazer à tona, não agravar. Não fala, não, vamos falar de outra coisa. Deixa a pessoa falar. Provavelmente, quando você falou, você sentiu um alívio, tirou um peso das Muito. suas costas. Sim. E é isso que a psicologia diz: que quando a boca cala, o corpo fala. Quando a boca fala, o corpo sara. É exatamente isso. Nós precisamos falar. Nós precisamos continuar sendo humanos, trocando experiências. A gente precisa disso, né? Então, assim, não falar não significa que é prevenção, tá? É o Uhum. contrário. Promove muitas vezes o isolamento, a pessoa não tem com quem contar e no momento de desespero, porque o suicídio, ele é um impulso. O desespero é tão grande que a pessoa quer matar a dor. Ela não importa com nada mais, Só ela quer só não aliviar consegue aquilo. viver daquele jeito. Então, ela pensa nisso, né? Então, o que você falou, Aline, é a realidade que a gente está enfrentando. Na nossa época, você é bem mais jovem que eu, mas a gente não sofria as pressões da rede social. Uhum. O glamour das carreiras, os Sim. jovens consomem aquelas pessoas sendo bem-sucedidas, a pressão de que elas estão conseguindo, ele não. E esse sentimento de fracasso faz com que ele vivam a vida das redes sociais, do Instagram, mesmo sem ser realidade, Uhum. e acaba mascarando. Quando ele encontra-se com ele mesmo, ele percebe que ele é um fracasso, porque é só na rede social. Por isso que é muito Sim. importante você saber quem você tá seguindo, né? Nas redes Exatamente. sociais é fundamental, cara. Olha só, isso que você falou é uma profundidade muito grande, porque você falou seguindo, mas o certo é seguidores. Então, nós estamos sendo seguidores de quem? O que que a gente está indo muitas vezes contra os nossos valores e sendo seguidores? Essa palavra seguidores, ela ficou na minha mente na Copa do Mundo, na última Copa do Mundo, quando eu vi algumas postagens de pessoas que são influencer, que chegavam em determinados lugares e se apresentavam da seguinte forma: "Ah, eu sou fulano de tal, eu tenho 8 milhões no Instagram, 8 milhões de seguidores. Eu sou fulano de tal, 12 milhões". E eu falei 12 milhões, aí depois eu falei: "Do 12 milhões de seguidores". Seguidores. O que você está seguindo? O que você está consumindo nessas redes sociais? O que você está seguindo? Você está seguindo seus valores ou você está seguindo só pessoas e dando status para essas pessoas? Então, talvez você fazer uma limpeza ou até mesmo fazer uma abstinência vai trazer para você alguns ganhos, porque você está seguindo seguidores. E aí a gente vive uma outra realidade dos jovens. Há 15 anos atrás, 20 anos atrás, os jovens queriam, de uma forma a vencer muito rápido, serem jogadores de futebol. Hoje, o que é que eles querem? Ser influenciadores. É a Uhum. maioria. Por quê? Porque talvez na cabeça desses jovens é a possibilidade de um enriquecimento rápido, de uma vida glamourosa, de uma vida junto com famosos, e esquece a vida real. Nem todo mundo vai conseguir ser um grande influenciador. E realmente, será que você nasceu para isso ou você está se forçando a isso? Você nem é vocacionado. Mal sabe eles, quanto maior o número de gente, mais dor de cabeça ele vai ter. Sim. Então, consumir a vida do Instagram e ser admirado hoje é um dos grandes fatores que trazem prejuízo à saúde mental, porque é muita exposição, isso que o Alan falou. E essa exposição, ela tem uma retaliação, Uhum. tem um efeito Uhum. colateral, né? Então, assim, reconhecer os limites, reconhecer a importância dos seus valores, reconhecer a importância do que você está consumindo e de quem você está seguindo, talvez seja uma faxina que você precise fazer na sua vida, né? E respeitar esse limite, diminuir a expectativa das redes sociais, com certeza vai minimizar estresse, ansiedade, depressão. Porque, de fato, aquilo influencia a gente. Se você fica vendo uma mesma coisa todos os dias, você acaba sendo seduzido por aquilo, Se você né? ficar vendo mentira todos os dias, né? Que a rede social é uma mentira. Ninguém é feliz 24 horas. Sim, e aí, inclusive, eu tenho uma experiência recente disso. Eu estava num evento e eu vi uma jovem num espaço muito bonito, tirando muitas fotos, e
um rapaz estava com ela tirando foto, tirando foto, tirando foto, e ela, agora tira do meu rosto, não pode tirar do meu corpo todo, agora eu vou ficar aqui. Terminou a sessão de fotos, ela virou do lado e vomitou. Então, o Instagram não vê aquilo que Sim. eu vi ali na vida real. E quantas pessoas não vivem essa mesma situação? Uhum. Inúmeras. Mas só que a gente só vê a parte bonita, a parte editada, a parte boa, que a outra pessoa, para ser admirada, quer mostrar. Então, isso acaba causando um impacto muito grande. Eu sou a favor do Instagram tirar números de curtidas, porque isso causa muita ansiedade. E Aqui, às viu? vezes, doutor, é comprado também, não tem nada de É. verdadeiro. Eu postei essa semana nos meus stories aí, quem me segue. Eu tinha um compromisso, falei, pessoal, vocês não sabem o tanto que foi difícil eu estar aqui. Meu dia aconteceu vários empecilhos para eu resolver, dirigi altas horas. Eu tinha tudo para não estar aqui hoje. Mas como é um compromisso, eu tive que vir. Sim. Mas não está sendo fácil. É difícil alguém postar isso. É difícil ter transparência. Mas eu acho que o belo da vida é isso, é o contato com a vida real. Então, assim, antes que as coisas fiquem difíceis e incontroláveis, procure ajuda. Construa uma rede de apoio, construa alguém que seja seu SOS, construa alguém que você pode contar e escute o que essa pessoa tem a dizer, porque se essa pessoa realmente ela for coerente, ela vai dizer, olha, te ajudo, seguro na sua mão, mas tem uma hora que você vai procurar outras ajudas e eu vou junto com você. Uhum. Então, não é só fazer com que a outra pessoa fale o que você quer, mas é você de verdade ouvir, porque ouvir é diferente de escutar. Só ouvir já é uma bela ajuda. Exatamente. E quando a outra pessoa não souber o que fazer, ela pode dizer assim: eu não sei o que fazer, mas eu tô aqui do seu lado, quero segurar a sua mão. Não dá conselho errado, pelo amor de Deus, mano. Ó, presta atenção no que a doutora falou. Acolhe. Não sei o Acolhendo que já falar, mas tô ajuda. aqui para segurar sua mão. Sim. Isso. E tem um remédio que não vende na farmácia, que chama compaixão. A compaixão é a empatia com a ação. Então, eu entendo o que você está passando, eu acolho o que você está passando e eu faço algo por isso, mesmo que seja segurar a mão, mesmo que seja ficar do seu lado. Eu não sei o que fazer. Aí eu quero ficar sozinha. Não, eu não vou deixar você sozinha. Eu vou ficar aqui com você, tá? Então, fortalecer as relações através da empatia e da compaixão é uma reflexão que toda raça humana precisa fazer. Nós não fomos feitos para viver sozinho. Nós não somos individualistas na nossa essência. A gente se constrói individualista. Vocês já assistiram aquele filme O Náufrago? Um náufrago, maravilhoso. Você viu como ele não conseguiu ficar só Sim, a na gente precisa de ilha? pessoas, não tem Ele como. precisava de alguém e ele colocou ele mesmo na personalidade do Wilson, da bola, Maravilhoso. Sim. né? Porque ele ouvia as respostas, mas as respostas eram deles. Era dele mesmo, mas ele precisou construir o Wilson porque ele não conseguia ficar sozinho. Ninguém vive sozinho. Ninguém né? vive só. É impossível. É impossível você viver a vida inteira sem ter contato com pessoas, a não ser que você seja adoecido. Se a pessoa já está se isolando, então já é um grande alarme, né, doutora? Sim, com certeza. E quando a gente pensa em saúde mental, a gente pensa em alguns pilares. Então, higiene do sono, a terapia se precisar, o medicamento se precisar, a atividade física e o apoio familiar. O que seria a higiene do sono? Você ter qualidade do sono. Então, Ah. você fazer uma desintoxicação 1 hora antes de dormir, você não consumir redes sociais. Porque, olha, são coisas que não são divulgadas, mas o nosso cérebro, ele é primitivo. Por que que quando anoitece os passarinhos e todos os outros animais se recolhem? Porque acabou o sol. Então, o nosso cérebro não está preparado para muita exposição à luz. Os animais, quando acaba o sol, eles se recolhem. Que legal. E por que que nós, raça humanas, a hora que a gente começa a deitar é que a gente vai se expor à luz, à tela do celular? Uhum. Então, isso atrapalha o sono. Então, no mínimo, 1 hora antes de você dormir, você precisa ter uma higiene do sono. Direcionar seu pensamento não a problemas, mas a coisas agradáveis. Eu desenvolvo muitas estratégias com meus pacientes para melhorar a qualidade do sono. Às vezes, tem pacientes que gostam de decorar a casa. Então, elas pensam, o que eu posso comprar? Vou pôr em tal lugar, em tal lugar. Começa a pensar nisso na hora de dormir. Ela falou que é um remédio para ela dormir. Tem outros pacientes que
gostam de animais e começam a pensar, eu acho que eu vou fazer isso e isso amanhã com o meu animalzinho, ou fica junto com o animalzinho antes de dormir. Mas você pode monitorar o seu sono se você acordar bem, acordar disposto. Se você acorda exausto, parece que não dormiu, alguma coisa está errada, tá? Então, muitas vezes a pessoa tem um agravamento do quadro por causa do sono. O sono, ele é fisiológico, é como a gente tomar água. A gente precisa ter sono. Quando diz assim, não tenho sono, alguma coisa está errada. Precisa ser corrigida, tá? Uhum. Então, higiene do sono é isso, é você ter um sono de qualidade, tá? Estratégias de atividade física. Quando a gente faz uma atividade física, o nosso cérebro, ele tem um receptor para que você entre em contato com a natureza e você conheça as formas lineares das árvores, das folhas. Então, se você vai fazer atividade física no esteiro, ok. Mas se você vai fazer na rua, o ganho mental é muito maior. Porque você entra em contato com as É árvores, verdade. com a Uhum. natureza. Quem aqui nunca fez 10 minutos de caminhada e voltou mais calmo? É maravilhoso. Por quê? Porque existem hormônios que são liberados. Irisina é um hormônio que você não consome através de comida, através de sono, de nada. É só quando você faz uma atividade física. Ao ar livre, ele é liberado. Um hormônio que chama irisina, pouco conhecido, Ó, né? Então, os outros hormônios que a atividade física libera, dopamina, endorfina, ocitocina, e o chefe deles que é a serotonina. Ele é que comanda a nossa mente e nosso bem-estar. Quando a gente se sente angustiado, quando a gente sente vontade de comer muito doce à noite, tem produção baixa de serotonina. Então a gente precisa se conhecer para saber o que acontece com a gente. Uhum. Nosso corpo, ele é uma máquina maravilhosa. E quando alguma coisa deixa de funcionar, a gente vai ter a repercussão disso em forma de sintoma, né? ó. Então, se você conhece alguém que precisa de ajuda, indique essa pessoa a procurar ajuda no lugar certo, com a pessoa certa. A gente nunca. Você já foi alguma vez na padaria comprar carne? Nunca. Uhum. Por quê? Porque é pão que compra. A gente nunca foi no açougue e chegou e disse: Eu quero pão. Então, padaria vende pão, açougue vende carne. Quem trata de saúde mental é psicólogo. Uhum. Não é o vizinho, não é o terapeuta dos olhos, não é o Uber, não é a moça da depilação, não é a moça dos cílios. Quem Não é as redes cuida. sociais. Não, quem cuida de saúde mental é psicólogo. Então, vamos procurar ajuda no lugar certo, para que você evolua como pessoa e você melhore sua qualidade de vida. É isso que a gente precisa buscar. Aprender a gerenciar nossas emoções, aprender a gerenciar nossa vida, assumir a responsabilidade que cabe a nós como seres humanos vivendo nessa terra. Todos Sim. nós temos um papel. E a gente precisa exercer esse papel com qualidade de vida, né? Então, isso é muito necessário. Quando você pensar em saúde mental, saber onde procurar ajuda. Onde procurar ajuda, de quem procurar ajuda e como procurar ajuda. Não vá quando você já estiver muito grave. Um problema que a gente resolve no início sempre tem uma solução mais fácil, Com certeza. né? E outra coisa, se você tem dúvidas se você está bem, se você está sendo o que você nasceu para ser, você está com dúvida? Nossa, eu acho que eu tenho um potencial maior, eu não estou conseguindo desenvolver. Faça uma avaliação. Faça uma avaliação psicológica, você vai descobrir coisas que você nem imagina. Você vai se autoconhecer, né? Exatamente. Ó, que a Líndia descobriu que ela é uma leoa, hein? Bastidores, galera, bastidores. Então, olha, dar apoio, conversar, mas também saber procurar ajuda, eu acredito que isso é o melhor remédio que você pode oferecer a você mesmo, Sim. né? Se desenvolver como ser humano. Às vezes a pessoa não procura ajuda, olha que terrível, porque não fui eu que me adoeci. Alguém me adoeceu e eu não vou procurar ajuda porque é ele que tem que consertar. Não, na terapia a gente aprende que é sobre nós. Eu mudo, o mundo muda. Eu já ouvi bastante isso, viu? O problema não sou eu, é ele. É. E na verdade, Na verdade é você.
Você é o principal responsável pela sua vida e você tem a capacidade de se ressignificar. Não dê poder ao outro de, do seu bem-estar ou do seu mal-estar. É seu. Com certeza. E você precisa tomar posse disso. A vida é sua, a trajetória é sua. Então, vá corrigindo a rota, vá corrigindo a rota. Gente, eu estou falando muito rápido, vocês Não, querem pode ir, cara. perguntar? Eu tô hipnotizado aqui, cara. Com tanta informação que eu não tinha nem ideia. Tô sendo sincero, galera. Gente, olha, existe tanta coisa bonita que pode ser disponibilizada para uma trajetória de desenvolvimento pessoal. Só basta você ir em busca. Às vezes a gente perde tanto tempo com tantas coisas pequenas e a gente não vê a grandiosidade. Essa coisa, depois eu faço, depois, quando der, quando puder, quando for. Ah, quem sabe um dia. Faça agora. Faça agora. Por quê? Se você mudar a sua rota hoje, talvez essa seja a missão desse podcast. Se uma pessoa ouvir mudar a rota e disser assim, não, eu quero ficar bem, eu sou responsável por mim, talvez a gente já alcançou o objetivo. Com Amém. certeza. Assim vai ser. Então, olha, nós estamos aqui pensando que muitas vezes a gente atribui ao outro tanto poder, mas o principal poder que você tem, ele é seu. É você controlar a sua mente, é você buscar encontrar aquilo que você nasceu para ser. Aquilo que você nasceu para ser. Hoje, uma pergunta que talvez você deva se fazer todos os dias, mas hoje eu quero fazer essa reflexão. As pessoas que estão me ouvindo hoje, elas estão sendo o que elas nasceram para ser ou o que dá para ser? Porque às vezes eu estou sendo o que eu dou para ser. É o que está dando, e está dando pouco. Ó, até sendo manipulada pela internet a ser, né? Então, como será se você realmente, de fato, corrigir sua rota? Quando será que você vai dizer assim: olha, não é sobre o outro, é sobre mim? Não importa o que o outro me fez, importa o que eu faço com isso. Não importa o que fizeram com você, importa o que você faz com o que fizeram com você. Porque você tem alguns caminhos. Um deles é se vitimizar, ou o outro é dizer: não, eu vou superar. Sensacional. Então, essas tentativas de superação, a gente precisa construir dia após dia. E aí eu vou deixar mais uma dica. Quando a gente pensa em saúde mental, em saúde social, a gente pensa em expectativas que a gente cria, projetos que a gente faz e muitas vezes se frustra a vida inteira porque não conseguiu. Talvez, se você for passo a passo, um passo de cada vez, você consiga construir muito mais do que se você der um grande salto e não conseguir sustentar esse salto. Fato, isso é fato. Com certeza. Né? Então, muitas vezes, as suas próprias expectativas, elas acabam sendo mãe da sua frustração. Porque a expectativa, ela é isso, é a mãe da frustração. Eu crio uma expectativa muito alta e, de repente, eu não consigo cumprir essa expectativa e aí eu me frustro, eu me decepciono Desiste de tudo porque não conseguiu? Sim. e aí acaba mudando toda a rota da sua vida, você se vitimiza com isso e acaba não conseguindo voltar à trajetória. Então, o que eu hoje, se você puder gravar isso dentro da sua cabeça e falar para você todos os dias é um passo de cada vez. Um passo de cada vez você consegue ir muito mais longe. Eu escrevi um livro, chama Quanto Tempo para Mudar uma Vida? Olha só. Porque é justamente isso. Ali eu falo sobre saúde mental, ali eu falo sobre rotina, higiene do sono, sobre mudança de hábitos, sobre se organizar melhor. O nosso cérebro, ele não foi programado para todo dia inventar um dia. A gente precisa de uma rotina. Sim. A gente precisa. A gente precisa saber o que vai acontecer, como é que vai ser. E a gente tem que ter capacidade também de adaptar. Mas você todo dia acordar e não saber onde você vai trabalhar, como que vai ser seu dia, o que você vai fazer, ou uma simples refeição que você vai fazer, é muito angustiante. Por isso que eu Cria acho ansiedade, importante, né? por isso que eu acho importante a rotina nas crianças desde cedo, mano. Sim. Não deixar Deus dará.
As crianças precisam de rotina, elas precisam de acordo. Eu uma vez fiz uma avaliação, uma criança de 3 anos, e ela falou para mim uma coisa: tá muito difícil de eu entender as regrinhas da minha casa. Olha só, 3 aninhos. 3 anos. Porque cada dia era um dia. Se os pais estavam bem, estava tudo bem. Se os pais tinham brigado, ela ia Hum, daqui, dali, da colar. Ela falou: tá muito difícil eu entender essas agora eu regrinhas. entendi. Ixi, difícil, hein, meu? Tá muito difícil eu entender essas regrinhas. Então, pais, criem filhos saudáveis. E isso é a sua missão. Quando você decide ser pai e mãe, você tem uma responsabilidade social, moral, ética, espiritual de criar um ser humano para a sociedade. É muito difícil você entregar um ser humano para a sociedade. Uhum. Sim. Pronto, com valores, com ética. Mas a saúde mental começa em casa. A saúde mental, uma família que foca só nos problemas, vai ter uma criança fragilizada. Com traumas no futuro. Né? Uma família que foca na solução dos problemas, ensina a criança a ser perseverante. Então, nós, como adultos, a gente tem que abdicar um pouco do nosso egoísmo em função das crianças. Nós temos os nossos, mas não expõe para os pequenos, não, né? Sim, com A gente certeza. tenta blindar sempre o máximo. Eu acho errado. Não dá. Hoje eu encontro muito adolescentes que são confidentes dos pais. Ah, Sabem tudo o que acontece na eu não vida dos gosto, não. pais. Filho é filho, ele nunca pode sair desse lugar. Pai não é amigo. Entra em conflitos, né, nele próprio, ou cria aquelas coisas que nem deveria ter, ou contra o pai, contra a mãe, e por aí Não, e vai. uma coisa eu falei aqui que ela falou agora e eu fui questionado. Eu falei, eu não quero ser o melhor amigo do meu filho. Por quê? Porque pai é mais precioso que amigo. E ele só tem um. Vixe, a internet ficou doida comigo. Um amigo é capaz de dar a vida pelo outro? Não, Hum, mas o pai é. E isso eu escrevo no meu livro. Porque pai não é amigo. Pai é algo muito superior ao amigo. a internet, tá vendo? Tá vendo? Me questionaram isso daí lá na. Então, assim, vamos voltar um pouquinho, vamos voltar às raízes. Quando eu trago meu pai para meu amigo, eu estou quebrando algumas barreiras e alguns limites. Mas eu posso confiar no meu pai muito mais do que num amigo. Fato. Com certeza. Os pais erram, gente. Eu, como mãe, erro. Mas o pai nunca erra dizendo assim: eu vou ferrar a vida do meu filho. Ixi, jamais, por outro lado. Entendeu? Então, por isso que o pai é algo superior a um amigo. Mantenha-se no lugar de pais e de mães responsáveis, que vai dar tudo certo. E aí, eu estou aberta a perguntas, se vocês quiserem perguntar. Muito, muito legal, doutora. Obrigado. Eu vou fazer um resumo que deve ter alguém aí se questionando, aí assistindo a gente. Deve ter pessoas passando por um sofrimento agora. Eu vejo pelo feedback que nós já tivemos aqui também de outros assuntos. Não tem condição de pagar um tratamento no particular. Não tem coragem de pedir ajuda para a família. É o que mais vê nos nossos comentários. Aonde achar ajuda? Como ir em busca do governo? Isso é muito legal que você está falando. Olha, ainda a gente tem algumas dificuldades, assim como na medicina em geral. Não é em todo lugar que você consegue um tratamento psicológico abrangente, mas isso não é desculpa. Isso não é desculpa porque, olha, vamos lá. A Unip tem uma clínica de psicologia, que eu tenho uma paciente que faz faculdade de psicologia lá, ela estava sem paciente. Porque não Faculdade tinha Unip, galera. voluntários. Então, assim, ó, o departamento de psicologia das faculdades faz um trabalho maravilhoso. E não é que você vai passar com estagiária, não. Você vai passar com formandos de último ano, que é o último Sim. semestre que você vai para o estágio. Tem os maiores testes, os testes mais caros disponíveis, e você tem um professor, docente, muito capacitado, responsável por aquele atendimento. Então, muitas vezes, ao invés de você pagar em qualquer lugar, ou até mesmo em terapia de convênio, que é totalmente diferente, e olha, talvez eu seja criticada por isso,
Mas às vezes você faz terapia num lugar que a pessoa finge que está tratando você e você finge que está sendo tratada. Então você precisa saber o que está dando resultado. Sim. Eu Meu sou Deus. neuropsicóloga, Ada, e eu recebo umas avaliações neuro que eu falo, meu Deus, isso aqui não pode ter sido feito por um profissional. Então, assim como na Mas medicina, ele tá complicando a paciente mais do que tá ajudando. exatamente. Então, assim como na medicina, não desista numa primeira tentativa. Sim, eu tive que passar por 3 psicólogas quando eu era mais nova, porque eu era muito tímida, né, não parece, mas eu era. Eu era extremamente tímida, não falava nem "oi" no elevador. E a minha mãe é psicóloga, né, hoje em dia ela não atua mais, mas ela é psicóloga, e ela me levou em 3 psicólogas. E eu tive que ir nessas 3 até criar ali uma confiança, uma afinidade com a terceira, que fiquei bons anos com ela, depois de adulta. Tentei passar com uma outra pela questão de valor financeiro, que era inferior, mas também não deu certo, né? Porque tem profissionais e profissionais, tem profissionais que Exatamente. concordam com tudo, né? Para dizer assim que para a gente ficar feliz, então concorda com tudo que a gente fala, e na verdade não é nem concordar nem discordar, é abrir ali um caminho para você mesmo enxergar o caminho, é mais ou menos isso, né? E aí eu voltei a passar com quem? Com a psicóloga que eu passava quando eu era adolescente. Ótimo. Então, assim, é uma pessoa que você confia, que você sabe o resultado, é o seu HD. Exatamente, sim, Ela é o seu exatamente. HD, porque ela conhece a sua história. E resolveu, porque fala bastante agora. Então, olha, eu acho maravilhoso quando você entende que não adianta você rotular, eu passei uma vez, o psicólogo é péssimo, eu não vou voltar nunca mais. Exatamente. Todos os psicólogos são péssimos. Você já deve ter passado em algum médico que também não é 100%. E o que que você fez? Você nunca mais foi no médico? Não, Foi você para outro? procurou em outro lugar. Então, assim, tem essa sensibilidade. O que acontece de mais sublime na terapia é que eu vou na terapia para escutar o que eu digo. Uhum, Eu falo e eu mesma me escuto. E aquilo causa um impacto muito grande em mim. Nossa, eu nunca pensei por isso. sim. Então, quando eu vou na terapia, eu vou escutar o que eu tenho a dizer. E isso faz toda a diferença. Porque quando eu escuto, por que que muitas vezes quando a pessoa está na terapia, ela fala, ela chora? Hum, Porque ela escutou o que ela Ela disse. refletiu o que ela disse, né? E teve a Isso. reflexão daquilo. desabafou, saiu. E essa condução dessa fala vem do psicólogo, né. Então assim, ó, se sua primeira experiência com um profissional de psicologia não foi boa, procure outra experiência. Sim. Se dê esse direito de você de novo cuidar de você. E assim, não tem desculpa. Não tem desculpa para você não conseguir, porque se for a questão financeira, as faculdades estão aí. Eu não vou nem falar do CAPES, que está sobrecarregado, mas eu vou falar dos institutos de psicologia que cada faculdade tem, Legal. né? A gente tem serviços disponíveis de uma qualidade que é inimaginável. Muitos testes, por exemplo, que a Unip tem, eu não tenho, porque são Uhum. testes de R$ 10.000 que eu não tenho, mas a faculdade tem. Olha que legal. Então, Gratuito. gratuito. Olha que legal, galera. Então, Faculdade Unip, propaganda de E graça. tem Parabéns, muitas meu. faculdades, né? A minha irmã, ela faz no São Judas, na São Judas a São também Também tem. Judas tem. tem o Tem, departamento. sim. Ela faz Crianças, psicologia. eles fazem uma triagem maravilhosa com crianças, chamam a família. Tem uma abordagem que chama terapia sistêmica. Sistêmica de sistema e de sistema familiar. Traz a família para a terapia. Que legal, meu. É muito legal. Então, eu falei da Unip porque é algo que eu indico, que eu Uhum, encaminho algumas vezes, mas todas as faculdades têm. sim. Todas as faculdades têm. Pessoal, vai na Esse mais próxima, aí departamento. perto da sua casa, pergunta. Se não quer ir pessoalmente com vergonha, liga. Exatamente, eles têm um departamento, fazem um agendamento. E aí, no dia agendado, você vai lá e você passa em avaliação e eles vão te dar todo o norte. Olha, é aqui, não é aqui. Outro serviço que eu indico muito, você está muito desesperada, você não fique em casa esperando passar, que às vezes você não vai conseguir sozinha e você pode correr risco sozinha. Uhum, Procure um serviço público de saúde, mas procure um serviço que tenha psiquiatra. Porque lembra que eu comentei no início do programa que
Uma pessoa ontem na palestra falou assim, mas quando eu ia era mal Uhum. atendida, porque não Sim. tinha um psiquiatra. Ele passava no clínico, ele passava na É. enfermagem, ele passava em qualquer lugar. Então, você saber onde procurar ajuda é muito importante. Isso em todas as áreas. Então, se você está com um problema na sua gestação, você vai passar no clínico? Não. Não, você vai Não. passar no ginecologista, no obstetra. Na saúde mental é do mesmo jeito. Então, os serviços disponíveis que tenham psiquiatria 24 horas é o lugar que você deve procurar. Hoje, o serviço que é muito eficaz é o Manda Aqui. Tem um serviço de psiquiatria maravilhoso, administrado pelo Hospital Santa Catarina. As irmãs do Santa Catarina O da administram Paulista? a saúde mental no Manda Aqui. Maravilhoso. Outro que é muito eficaz, que ali se faz psicologia de verdade, científica, é o CAISME. O CAISME da Santa Casa, Centro de Atenção Psicossocial da Esse eu não Saúde Mental. conheço. É na Santa Casa, é um serviço maravilhoso de saúde mental da Santa Casa. Chama CAISME. A Lá Santa Casa é um hospital, né? é A um minha É. irmã está fazendo estágio lá em pacientes com câncer. Ela está, acho que é no último ano de faculdade, e ela está fazendo estágio lá na Santa Casa, maravilhoso o nessa parte serviço de de. câncer, para conversar com os pacientes que têm câncer. Então, porque agora também isso mudou, né? Antigamente, quando a gente falava assim, a pessoa está com câncer, está em cuidados paliativos. Isso é até bom, informativo para as pessoas. Uhum. A gente se assustava, né? Cuidados paliativos já é no fim da vida. Agora não. Tem uma nova lei que mudou um pouco a saúde pública. Se a pessoa tem o diagnóstico de câncer, ela já começa a conduta paliativa do início. Mas como é essa paliativa? Ela passa no psicólogo, ela passa em outros médicos, e não só quando ela estava na fase final, como era antigamente. Nossa, que Sim. legal, meu. Mudou É. pra melhor. Mudou para melhor. Inclusive, incluir psicólogos no tratamento paliativo, Sim. desde o começo. Porque isso é outra área que precisa ser falada. A psicologia, ela tem uma área que chama psicossomática. Soma é o corpo. Então, o adoecimento físico, muitas vezes ele não leva ao adoecimento mental, mas o adoecimento mental Leva ao físico. certamente Uau. leva ao Com físico. certeza. Então, tem uma vertente da psicossomática que fala assim: me diga onde dói e eu digo o que você tem. Então, uma mulher com câncer de mama é uma mulher que guarda mágoa, que guardou muita mágoa e não soube perdoar. Isso é ciência, gente. Isso não sou eu que estou falando. É a ciência. Uma pessoa que tem desgaste nos joelhos, para a psicossomática, é uma pessoa que não superou o orgulho. Então, cada área do nosso corpo que adoece fala sobre uma fragilidade emocional, fala sobre uma emoção. Então, a gente hoje está indo na Interessante. contramão do que a gente aprendeu quando era criança. Engole o choro, engole sua emoção. Hoje a gente precisa falar sobre emoção, Sim. porque senão a gente Nossa. adoece. Sensacional, né? Cara, quanto aprendizado. Então, meu, não tem desculpa de classe social, não tem desculpa que você tá longe. A doutora citou nomes aqui de faculdades que tem no Brasil inteiro. Se não tem a faculdade, tem os polos das faculdades. Então, não tem aquela desculpa de não consigo ir, não posso, não tenho condição. Vai se tratar, não deixa piorar, não desabafa nas redes sociais ou com quem não pode te ajudar, que vai te complicar mais ainda. E também tem a sua rede de apoio, né? Dentro da própria família, a pessoa que você confia, igual ela falou, pessoa SOS, né? Que vai ajudar também, com certeza. E qualquer dúvida, eu vou passar pro meu time aí também jogar o Instagram da doutora na tela. Uhum. Aí qualquer dúvida, galera, sugestão, ficou alguma coisa aí, pode entrar em contato com a gente, se não conseguir falar com a doutora. Eu tenho o contato da secretária dela, pergunto também para esclarecer alguma dúvida, alguma coisa. O que não pode é você ficar aí fechado aí, se corroendo por dentro, sem ir atrás de ajuda, né, doutora? Sim, e Beleza. eu quero e posso ajudar, porque Amém. isso é espiritual, né? Aquele que pode fazer e não faz, ele peca. Ó, Então, a gente pode fazer nossa parte. Todo mundo veio aqui com um chamado. sim. E se não é você que tá passando por isso, mas conhece alguém, tá aqui, indica para ele esse podcast e leve esse conteúdo para ele, que você vai estar salvando vidas e resgatando almas, Com que certeza. é o principal de tudo. E que nos outros meses do ano, a gente não esqueça a saúde mental. Verdade. Amém.
né? A gente precisa falar de saúde mental todos os dias. Amém. Doutora, se o Sensacional. que você Muito falou, obrigada. se a gente conseguir resgatar uma vida de quem tá nos ouvindo ou nos assistindo, cara, pra mim já tá pago o podcast. Que bom. Eu Isso. tenho essa mesma impressão. Isso é uma missão da minha vida, né? E em relação ao autismo, a gente pode combinar, inclusive, de que eu disponibilize a cartilha. Porque, Aline, os estudos falam que em 5 anos toda a família vai ter um autista. Então a gente precisa divulgar sobre isso, para que as pessoas saibam o que fazer, porque é muito desafiador. Mas eu tenho uma teoria própria em relação ao autismo. Tenho dito na minha casa e na minha família que o autismo é Deus purificando a humanidade, porque o autista ele nunca vai roubar, ele nunca vai corromper, ele nunca vai matar. O autista, se você falar para ele assim, olha, vamos fazer um golpe de corrupção, ele vai falar, mas o que é isso? O autista não tem maldade, É puro, né? ele não conhece o mal. Então, eu acredito que a gente precisa aprender com eles. Ele nunca vai, às vezes ele vai ficar nervoso por uma maçã, mas ele nunca vai agredir você, ou acabar com a sua autoestima, ou estuprar, ou matar. O autista é puro. Então há algo divino nisso que a gente precisa olhar também, né? Então, se a gente precisa conviver com esses seres especiais e espirituais, vamos aprender com eles. Amém. Isso. Pessoal, eu vou falar, tem um QR Code aí na tela, não sei se vocês viram, vocês querem ajudar a gente aqui, mandar alguns recebíveis, tá esse QR Code, você quer deixar algum valor aí para manter esse podcast no ar, tá de coração, estamos de portas abertas aí para ajudar mais pessoas. Se você produz, costura alguma coisa, quer mandar algum recebíveis aqui pra gente divulgar, para ajudar você também no seu orçamento, a gente também divulga aqui de coração, Com né, doutora? certeza. Para finalizar, É isso, nossa, gratidão. Foi um papo sensacional, muito, muito necessário esse assunto de hoje. E tenho certeza que esse episódio vai ser incrível e vai alcançar muitas vidas, que é esse o nosso objetivo. amém, doutor, uma mensagem, um livro, uma música, um texto para a gente finalizar. Então, eu queria deixar um conselho para todas as pessoas que estão sofrendo e que passam por isso na vida cotidiana, que elas busquem se fortalecer em Deus, porque nós não somos donos da nossa vida a ponto de tirar a nossa vida. Nós nascemos com o dia de nascimento e com o dia da morte. O ciclo da vida é: o homem nasce, cresce, evolui, envelhece e morre. Então, se você hoje não tem qualidade de vida e não está conseguindo viver, e talvez por tragédias que a própria vida te impôs, que você se fortaleça e que você use esse seu sofrimento como força para ajudar outras pessoas. Encontre o sentido da vida. A vida precisa ter um sentido para você. E, e até mesmo algo muito difícil que eu vou falar. Se você acha que a sua vida não tem valor e que você não vai fazer falta para ninguém, você está sendo egoísta. Porque você não está pensando no sofrimento das pessoas que vão ficar aqui pensando em você que partiu. Então, superar o egoísmo através de tantos métodos, inclusive de querer se curar, porque às vezes a gente não quer se curar porque só conhece essa forma de viver, uma forma fragilizada. Mas você conseguir pensar como eu seria são, curado? Quantas coisas eu poderia fazer pela humanidade? Então busque sentido nisso, né? Eu tenho um filme que eu gostaria de indicar, porque é aquilo que eu disse, a vida não é o que fizeram com você, é o que você faz com o que fizeram com você. É um filme para maiores de idade. Ele chama Amor de Redenção. A história de uma moça que passou por muitos sofrimentos e ela não queria se curar, até que ela foi levada à cura, tá? Então o filme chama Amor de Redenção. Amor de redenção. Todas as pessoas podem sair do sofrimento a partir de uma coisa, da decisão. Uau. A decisão muda a nossa vida. Então decida ser feliz, decida melhorar de vida. Assiste esse filme.
Porque talvez aí você pense, não, mas eu fui vítima da vida, meus pais não me quiseram, eu fui fragilizada, eu fui abusada, eu fui explorada. Essa moça conseguiu. Você também pode. A vida imita a arte imita a vida. Sim. Então, às vezes a gente vê nos filmes coisas da vida real e que podem trazer para nós um grande estímulo. Encontre forças. Com Amém. certeza. Amém. Uau. Foi para finalizar mesmo, hein? Esse foi profundo. Doutora, Muito obrigado. obrigada. A Lê, que Agradeço. está aqui nos bastidores com a gente. Lê, Muito obrigado por ter obrigada. vindo. E aguardem o episódio 2 com a doutora. Pessoal, obrigado. Que Deus os abençoe. Um ótimo dia a todos. Até o próximo. Obrigada.